Javier Milei completou 100 dias de governo e o pessoal da rádio chega agora com a gente também. Bem-vindo e bem-vinda você que nos ouve, hein? Que bom ter a tua companhia, poder apresentar os temas aqui para você e te ajudar a criar repertório crítico deles. Estava contando aqui, né, nas nossas plataformas que Javier Milei completa 100 dias de governo com 2 meses seguidos de superávit e uma frase que está ecoando para os argentinos: não tem dinheiro. E essa é uma frase que Javier Milei costuma falar bastante. Embora o governo se sustente por profundo corte de gastos, desregulação da economia, reforma do Estado, que impactam muito a vida dos mais pobres, o presidente argentino tem conseguido manter a popularidade. E aí eu gostaria de entender de vocês o que explica essa manutenção da popularidade, mesmo com medidas que afetam diretamente a qualidade de vida de alguns e já piora a qualidade que certas pessoas ou boa parte dos argentinos, porque a gente está falando que mais de 50% da população vive em estado de pobreza, já não tinha, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, primeiro ele acertou em fazer uma agenda muito liberal nesse momento para desintoxicar uma Argentina do peronismo de Cristina Kirchner e Alberto Fernandes, que foi um desastre para a Argentina total. Então, primeiramente, a coragem. As pessoas gostam de gente que tem coragem, mesmo que seja uma agenda que tenha consequências impopulares. A segunda coisa importante que ele fez, começou a mostrar resultados. Está aí 2 superávites do recorde da história da Argentina. Há muito tempo que a Argentina não tinha superávit. Então, esse é um bom sinal de que os cortes reais no tamanho do Estado, no gasto do Estado, começam a funcionar. E a população gosta disso, aplaude, quer ver diminuir privilégio do Estado, porque as pessoas estão sofrendo, justamente o que você falou, as pessoas estão passando fome, dependendo de dinheiro do governo, e elas não querem ver esse dinheiro sendo gasto com privilégio. Então, esse discurso antiprivilégio é um discurso muito popular e as pessoas começam a ver Milei cortando na carne. Quando viaja internacionalmente, vai de avião comercial, não leva o entourage, tudo isso são coisas simbólicas que mostram que esse presidente está falando e fazendo, né? Isso é importante, essa coincidência de 2 coisas, da ação e do discurso. O terceiro ponto, que me parece muito positivo, é que ele justamente aumentou o benefício desses mais pobres. Então, assim, olha, eu estou com vocês estão sofrendo. Ele deu mais dinheiro aí para os mais pobres na Argentina. Então, ele não é assim, vou cortar o dinheiro de vocês, eu vou cortar dos privilegiados, da classe política, não de quem precisa. De quem precisa, aliás, vai sobrar mais dinheiro para esses que mais precisam. Então, esse é um ponto importante. Agora, o tendão de Aquiles deste governo é a baixa capacidade de articulação política. Esse é o problema do Milei no momento. Foi derrotado na Câmara, no decreto chamado ônibus, foi derrotado recentemente agora no Senado. Então, assim, o governo precisa aprender rapidamente a lição da costura política, do entendimento político, para fazer com que essas medidas anunciadas por eles finalmente saiam do papel e comecem a ser implementadas como políticas públicas. Ô, Fábio Piperno, e você, como avalia a manutenção dessa popularidade mesmo diante dessa situação? Concorda aqui com o Dávila que, para a população, ele está cumprindo aquilo que ele prometeu durante a campanha, mas para a classe política há uma dificuldade de articulação, de conversar e de fazer passar parte das propostas aí de Javier Milei? Ô, Evandro, grande parte do eleitorado que votou nele continua lhe dando, sim, aval, continua dando apoio. Até porque, em relação a esse pacotaço econômico, por mais que eu possa discordar de um monte de coisas, o Milei não mentiu, né? Então, ele procurou executar basicamente aquilo que ele prometeu na campanha eleitoral. Agora, veja, até o FMI reclamou aí outro dia e tal da dureza do ajuste e daquilo que é direcionado à população mais pobre. O próprio FMI acha que enfim, o ajuste está sendo forte demais para essas populações mais necessitadas. De qualquer forma, ele vive a chamada lua de mel dos 100 dias, isso é normal. Agora, é óbvio que ele não tem um cheque em branco.
esse apoio ele não vai continuar incondicional para sempre. É claro que a população ela vai até um determinado limite. Se ela começar a entender que o presidente não consegue avançar, não consegue reverter essa espiral de crise e principalmente de danos mesmo à população mais carente, é óbvio que o jogo pode começar a mudar, até porque ele não consegue construir pontes não só no parlamento, mas também na relação com os governadores. Ele não tem o apoio de nenhum governador. E até aqui não conseguiu melhorar a interlocução com nenhum deles. Então, isso lá na frente pode ser fatal. Até por isso que Javier Milei não queria que a proposta fosse discutida no Senado nesse momento, porque queria tentar uma aproximação com os governadores para depois montar uma articulação usando essa ponte construída com os governadores para acessar, então, os políticos ali do Congresso. Isso não aconteceu, a gente já viu um resultado negativo ali no Senado. O decreto continua valendo exatamente porque precisa agora passar pela Câmara. A gente não sabe se nessa semana ou na próxima e a Câmara definir se vai rejeitar também ou não. Há uma situação bem complicada para Javier Milei também na Câmara dos Deputados. Então, tudo indica que isso aí vai ser barrado, ou essa proposta de Javier Milei seja barrada também na Casa Mais Baixa e na Casa Alta. Ambas falando, olha, aqui não. Agora, ô Alan Gani, você entende que 100 dias são muito ou são pouco para compreender um governo? E mais do que isso, você acha que a população está vivendo ainda uma lua de mel com Javier Milei, como aponta aqui o Fábio Piperno? Não, eu tenho uma leitura um pouco diferente do que o Piperno colocou, embora eu concorde com algumas partes. Primeiro, onde eu concordo com o Piperno, a população percebe uma autenticidade e hoje a autenticidade para o político é um ativo muito valioso. Então ele percebe que o Milei está sendo de alguma maneira verdadeiro, que o Milei é uma pessoa bem intencionada. Então a população dá um crédito para ele em relação a isso. Segundo ponto, a população da Argentina percebe que esse caos que eles estão vivendo, caos inflacionário, fiscal, baixo crescimento econômico, está muito ligado a governos anteriores e que o Milei está tentando fazer o melhor ali, tentando tirar o país do buraco, por mais que o ajuste tenha sido doloroso. Então, há uma percepção da população de que é necessário esse ajuste e que, na verdade, o Milei ele está pagando um preço muito alto, e a população principalmente, pelo desastre econômico dos governos, então, anteriores. Um outro ponto é que, assim, a inflação estava 25%, depois cai para 20%, depois para 13%. É lógico que são números altíssimos, 13% ao mês é elevadíssimo, mas há alguma melhora, quer dizer, os preços estão subindo menos, de 25% para 13%, então é uma queda substancial. O superávit fiscal aliado a políticas para os mais pobres mostra que, de alguma maneira, o Milei ele tem conseguido fazer o ajuste fiscal sem penalizar muito a população mais pobre. Então, por isso que a população dá um voto de confiança a ele. Agora, de qualquer modo, concordo aí com os meus colegas que o grande desafio dele será político, será passar todas essas reformas no campo aí político, convencer os governadores, senadores, etc.